segunda parte que a gente foi falando, aí vem sobre a lei, né? Jesus veio para cumprir a lei. E aí sim ele veio falar, vou deixar daquele jeito, né? Ele veio para falar sobre o caráter dele. Então, primeiro na bem-aventurança, a personalidade de Jesus, como ele é a pessoa dele, uma das partes daí que fala sobre a pessoa dele, e depois vem sobre o caráter de Jesus. Depois falamos sobre adultério, que Jesus fala bem claramente, né, que só de você cobiçar outra pessoa você já está adulterando. Depois falamos mais à frente sobre o amor ao próximo, que nós devemos amar ao próximo, que nós devemos amar nossos inimigos, bem dizer daqueles que maldizem da gente, que nós devemos de fazer o bem para quem nos odeia e devemos orar para quem nos maltrata. Esse é o mandamento de Jesus, mas que parece ser algo difícil para nós como seres humanos. É isso que o nosso Senhor Jesus quer que nós façamos. Oramos para aqueles que nos maltratam, falamos bem de quem fala mal. É esse o caráter de Jesus, e é esse caráter que Ele quer que nós tenhamos também. E aí logo depois nós falamos sobre a parte de como está jejuando, como está fazendo a oração, como fazendo, fala aqui a parte da esmola, que é quando você faz algum tipo de doação para alguém, que você ajuda alguém, que você, não é para você sair falando, né? Não deixar sua mão direita falar para a sua esquerda, ou a esquerda falar para a sua direita, o que você está fazendo, não é para falar para as pessoas, não é para sair falando o que você fez, para quem você ajudou, para quem você não ajudou, não é para você tocar trombetas em relação a isso. Né? Quando você fizer algo para alguém, faça sem que ninguém precisa ficar sabendo. O seu galadão, Deus já vai te recompensar. Você já vai ter através de Deus o seu galadão. Depois nós falamos também na outra parte aqui, peraí que eu voltei para o líder, irmãos, sobre a oração, que quando você for orar, para você entrar no teu quarto, para você não ficar fazendo aquelas longas orações, né, como antigamente as pessoas faziam, os sacerdotes. Então Jesus vem e nos ensina que é para a gente entrar no nosso quarto e falar ocultamente com o Senhor. Depois nós também aprendemos sobre os tesouros do céu, para nós não nos ajuntarmos tesouros na terra, mas sim os tesouros no céu. Por quê? Porque o nosso dia a dia, nós vivemos num mundo aqui capitalista. Nosso Brasil é totalmente capitalista, onde que nós temos que correr no nosso dia a dia atrás do nosso sustento, que isso não tem problema nenhum, nós temos que fazer exatamente isso, mas a palavra de Deus fala para que nós não venhamos fazer só isso, só querer ter casas, carros, dinheiro no banco, ter só bens materiais e esquecer da palavra do Senhor, esquecer de vir à casa de Deus. Como eu dei um exemplo da outra vez, no culto passado, que foi na minha casa, eu disse para os irmãos como exemplo, tem pessoas que vêm à igreja, fica naquele tempo, chora, fala que está sem emprego durante um bom tempo, passa necessidade, Deus vem, abre as portas de emprego, depois essa pessoa nem volta mais para a igreja, porque agora ela não tem mais tempo. Antes ela vinha, pedia para a gente orar, pedia para apresentar carteira, pede para fazer oração, para que Deus abra as portas. Deus abre as portas e as pessoas acabam não voltando mais. Então é essa parte exatamente que Deus está falando, que aí a gente só faz o quê? Cria tesouros na terra e esquece que o mais importante é o tesouro do céu, onde nem a traças, nem a ferrugem vão consumir tudo que você conquistar do céu. E aí depois ele fala sobre os cuidados que nós devemos ter conosco mesmo. A gente tem que ter cuidado de inquietação, né? Aqui até uma parte um pouco falando da ansiedade, para que nós não ficamos inquietos, para que a gente não fique ansiosos com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Para que nós não ficamos ansiosos com o que nós vamos comer, o que nós vamos vestir. É claro que eu não estou falando que a gente não tem que trabalhar para conquistar isso. Mas como eu também dei exemplo na semana passada, é exatamente a pessoa que está passando por uma crise financeira nesse momento, que ela está passando por uma dificuldade grande na vida dela, e aí ela fica desesperada. Ela conta para o vizinho, ela conta para o Facebook, ela conta para o Instagram, ela conta no WhatsApp, ela conta para todo mundo, mas esquece de falar para Deus. Esquece de ir e contar para Deus o seu problema. Então Deus está falando, se você está nesse momento com uma dificuldade tremenda na sua vida financeira, em qualquer área da sua vida, fale com Ele, porque Ele é teu Pai, Ele que te ouve e só Ele que pode te ajudar. E se Ele tiver que colocar alguém no seu caminho para te ajudar, é Ele que vai fazer isso. Então nessa parte aqui é exatamente isso, que nós não ficamos
preocupados, para nós não ficarmos preocupados com o dia de amanhã. Coloca a sua ansiedade na mão de Deus. Quando você se sentir totalmente ansioso, põe na mão de Deus, que Ele é o único que pode te socorrer. E na outra parte nós falamos sobre o juízo, também continuando, para que a gente não venha ajudar uns aos outros, e sim que nós possamos compreender uns aos outros. E hoje nós vamos começar a falar sobre a perseverança na oração, que vai ser a última parte desse episódio. Então aqui nós vamos ler então o capítulo 7, no versículo 7, que inicia assim: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abriste-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abre-se-lhe-á. Ou seja, é exatamente o que a gente acabou de falar. Quando você precisar, é a Deus que você vai buscar, e quando você pede para Ele, você pode ir que Ele vai te dar, e quando você buscá-lo, você vai encontrar. Você só encontra Deus se você buscar a Deus. Se você não buscar a Deus, não tem como você encontrar Deus. Então nós temos que buscá-lo para que a gente realmente possa estar recebendo tudo que Ele quer nos dar, conforme a vontade dEle. Amém? Amém. E aqui na próxima parte, nós vamos falar sobre os falsos profetas. E nos dias de hoje, cada vez mais, né, os falsos profetas já é desde o início dos tempos, mas a gente já está vivendo um grande início do fim, e sabemos que cada vez mais tem falsos profetas proclamando a palavra de Deus. E cada vez mais está mais perigoso para a gente saber o que sai da palavra de Deus, o que sai do altar e o que sai dos falsos profetas. Hoje eu estava vendo um vídeo que um pastor até conhecido, só não vou lembrar o nome dele, mas também não ia nem comentar o nome dele, mas ele é bem conhecido, ele falando que Jesus ele não veio, que isso é só como se fosse uma parábola, que Jesus não veio à terra, Jesus não morreu, Jesus não andou sobre o mar. Ele fala que isso só foi uma parábola, só foi uma forma de explicar a questão da parte bíblica, mas que Jesus não andou sobre as águas, que Jesus ele não veio, que ele não morreu na cruz, que ele não ressuscitou. Olha só. E aí eu vi esse pastor falando isso, foi no Instagram, e logo depois eu vi um outro pastor também conhecido falando que a Bíblia não é o livro que fala todas as verdades. Não é a Bíblia que anuncia tudo que Deus quer que seja anunciado. E ele distorcendo muito sobre a palavra de Deus. Então, o que vai nos levar a entender quando as pessoas quando são esses falsos profetas? É só lendo a palavra de Deus. Para que nós não possamos ficar confundidos. Porque ele no Instagram estava falando, tinha pessoas seguindo e falando que Jesus não veio, que Jesus não morreu na cruz, que ele não andou sobre as águas, e eles falam com muita propriedade, como se eles estivessem certos do que estão falando, cheio de razões. E quem está do outro lado ouvindo e não tem conhecimento bíblico, que não pega a Bíblia para ler no seu dia a dia, não medita na palavra de Deus, vai acabar acreditando em montes de tororotas que as pessoas andam falando aí afora. Isso aí é o de menos, né? E falar que Jesus não morreu na cruz, que ele não ressuscitou, já são coisas mais pesadas por aí que eles estão falando. E é onde que a gente vai começar a conhecer onde que estão os falsos profetas. E a palavra de Deus fala que não pode a árvore boa dar frutos, não pode uma árvore boa dar maus frutos, e nem uma árvore mal dar bons frutos. Então é através dos seus frutos, a palavra de Deus fala, que a gente vai conhecer essas pessoas, esses falsos profetas. E temos que estar sempre muito atento em relação a isso, em relação a esses falsos profetas, porque eles estão batendo a portas aí da sua casa, no seu Instagram, nas suas redes sociais. O que tem de gente falando aí de Deus e distorcendo a Bíblia. Já falei da outra vez que já está
Já tem países que estão modificando a palavra de Deus, como na China mesmo, né? Eles já modificaram, a palavra de Deus não pode entrar na Bíblia. Na China hoje não pode ser falado de Deus, senão você vai preso. Então, se você for falar de Deus, qualquer coisa que você for falar, ou na rede social, qualquer coisa que você vai falar sobre algum culto religioso, você tem que pedir licença e falar para eles qual é o tipo de assunto que você vai falar. Dependendo do assunto, você não pode, senão você é preso, você é castigado. Então, olha só como que nós estamos indo. E os falsos profetas cada vez vai estar batendo nas nossas portas. E se a gente não estiver atento com isso, nós também vamos ser enganados, porque a palavra de Deus fala que muitos serão enganados, que até os seus serão enganados. Então, se nós não tomarmos cuidado, se nós não começarmos a ler diariamente a Bíblia, buscar o entendimento dela, nós também vamos ser enganados. Então, para que nós não possamos ser enganados, é só lendo a Bíblia e pedir a Deus entendimento do que você está lendo. E continuando aqui, como eu disse, a palavra de Deus fala que não pode uma árvore boa dar maus frutos e nem uma árvore ruim dar bons frutos. E depois ele fala que nem todos que dirão Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Olha só, quantas pessoas falam da Bíblia, quantas pessoas chegam, dita versículos, falam até coisas, cantam, vem com toda veste, né, tudo bonitinho, tudo vestidinho. E aqui Deus está falando que vai ter ovelhas. Olha só, cautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são como os lobos devoradores. Vê que as pessoas chegam para você, às vezes tem cabelo comprido, tem saia, tem uma roupa social, ou a pessoa fala com você, e você acha que essa pessoa, ela é a pessoa de Deus, e aí aqui a palavra de Deus está falando para tomar cuidado com isso. Nem todos que vão dizer também Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Então chegou a hora da gente procurar cada vez mais estar meditando na palavra de Deus, para que a gente possa compreender e não cair nas armadilhas que o mundo vem nos oferecer. Aqui no 24 está assim: todo aquele, pois, que escutar estas palavras e as praticar, assemelha-se ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí, continuando aqui no 25, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aleluia! Que essa palavra de Deus quer dizer o quê? Nós temos que nos edificar sobre a rocha, que é o nosso Senhor Jesus. Que nós temos que estar firme na palavra de Deus, para que quando vier esses ventos, quando vier essa tempestade, esses rios sobre nós, que nós não venhamos a cair em nós e na nossa casa, que são os nossos. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correu rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Ou seja, se você não tiver conhecimento, tudo que vier sobre você, você vai cair. Todas as coisas que falarem, você vai acreditar e vai cair também. Então, que nós possamos estar cada vez mais atentos com todas as coisas que estão nos apresentando e que a gente possa estar buscando a palavra de Deus, nos fortalecendo em Deus, para que realmente nós possamos não vir cair quando esses ventos vêm. E esse vento não só em relação da palavra, mas com as dificuldades do nosso dia a dia. Se a gente está firme nas promessas de Deus, se nós estamos firmes que Deus é o nosso único e suficiente Salvador, que Ele é que pode todas as coisas. Quando vem os tempos ruins, a gente pode ficar até triste, chateado, porque somos seres humanos, mas não podemos ter quedas, não podemos cair. Temos que estar firme na nossa fé. E é claro, se nós caímos, Deus também Ele está pronto para nos levantar. Mas que nós possamos estar sempre firmes nessa fé, para que nós não venhamos cair. E aqui, que nós não venhamos também cair sobre a palavra. Vejo que muitas pessoas ficam confusas, né, com a palavra. Tem muitas dúvidas em relação à palavra de Deus. E a gente tem que buscar o Espírito Santo, que Ele é o único que pode nos esclarecer
e buscar realmente, verdadeiramente, os homens de Deus, mulheres de Deus, que pode estar nos ajudando a esclarecer também a palavra de Deus, para que a gente não possa ficar confundidos. E aqui eu já estou quase encerrando o sermão. Como eu disse, foram 100 versículos do sermão, que a gente fez praticamente, acho que foi em 3 episódios. Foi grande. Como eu disse, a Paloma perguntou, mais um sermão? Falei, ninguém gosta de ouvir sermão, mas são vários sermões que foram. E a gente leu um por um, foi falando um por um. Falei do primeiro, né, que foi sobre as bem-aventuranças, que foi sobre a personalidade de Jesus, depois sobre a lei, que já vem o caráter de Jesus. E aqui nesse final, o amor de Jesus para conosco, Ele quer que a gente peça para Ele, que a gente vá até Ele, busca Ele, para que realmente tudo que a gente precisar, Ele está disposto a nos dar. Está disposto a nos dar no sentido, se você estiver na posição, na presença dEle, né? Porque aqui Ele fala que nós não devemos falar mal dos outros, não devemos adulterar, não devemos fazer N coisas. Porque às vezes as orações são canceladas? Porque nós estamos no meio do pecado. Nós somos pecadores, mas não temos que estar no pecado. Amém? Amém. A gente escuta muito assim, somos pecadores e pecadores. Aí parece que você está pecando todos os dias, né? E nós temos que fugir do pecado. Todos nós somos pecadores, temos inclinação para o pecado, mas nós não devemos estar no pecado. Nós devemos estar fugindo, estamos em guerra contra o pecado o tempo inteiro, para que nós realmente possamos cumprir todo esse sermão que nós lemos aqui da parte de Deus, que foram 100 versículos, bem lidos, bem explicados, e que falo para que os irmãos aí possam estar lendo e relendo aí nas suas casas, para que realmente a gente, quando estiver passando por algum momento, lembra desses versículos e comece a usar ao seu favor. Amém? Amém. Para o nosso próximo, nós vamos estar falando sobre a cura de um leproso. Como eu já disse, nós estamos fazendo a série de Mateus. Começamos desde o início, desde a genealogia de Jesus. E já estamos no versículo 7. Já encerramos o 7 hoje. Vamos entrar no 8º. E foram longos episódios ainda para a gente fazer. E espero que os irmãos estejam entendendo essa parte dessa escritura, que foi a parte do sermão, que realmente foi extenso, mas que a gente possa estar usando no nosso dia a dia. Que a gente possa lembrar que o único que pode realmente nos tirar das confusões do mundo é Deus. E cada vez mais a gente tem que se apegar com Deus para que as nossas dúvidas sejam sanadas. Não tenhamos dúvidas e nem caímos em armadilha que o mundo nos oferece. Eu queria deixar uma frase aqui, mas eu acho que eu nem sei onde eu botei. Como eu falei no início, nós tínhamos o data show, mas eu coloquei a senha errada e bloqueou o notebook. Que bom, né? Que eu fiz isso. Então a nossa aula toda ficou ali no notebook. Mas acho que ficou já bem claro que a gente começou, foi 15 para as 8. E hoje a gente vai estar ensinando exatamente isso, irmãos. Então que vocês possam, os irmãos internautas, os irmãos que estão aqui na igreja, possam realmente estar meditando nessa parte do sermão. Porque o sermão, ele é extenso e nos ensina muito da palavra de Deus, para que nós não possamos estar confundidos. E vocês veem que a Bíblia tem mais de 2000 anos atrás, e a gente vê muitas coisas nos dias de hoje. Tudo é do dia de hoje. Não tem nada aqui arcaico para que a gente possa falar, nossa, isso foi lá do passado, né? Tudo é do dia de hoje, tudo que a gente precisa está aqui na Bíblia para que realmente a gente possa estar firme. E a palavra sempre já está terminando aqui falando, né, que nós devemos estar firme, que a nossa casa tem que estar edificada sobre esta palavra que nós acabamos de ler, para que quando vem os tempos ruins, a gente não venha a cair. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Paloma, não vai dar para pôr o louvor, né? Eu já bloqueei tudo. Bloqueei louvor. A não ser se for no celular. É? É.
Eu ia colocar aquele para ele, com ele, para ele, todas essas coisas são. Você sabe também? Sabe louvar? Então, irmãos, eu vou esperar o pastor Marcelo se preparar aqui para estar louvando. Porque é tão gostoso a gente terminar o culto e iniciar com um louvor, para que a gente possa estar adorando a Deus, buscando a Deus todos os dias. Aqui nós falamos também da parte de jejum, quando o irmão Marcelo, o pastor Marcelo vai estar preparando, eu vou falando, para que nós possamos, quando fazer o jejum, não precisamos estar falando, não precisamos estar mostrando que estamos fazendo o jejum. Enfim, já encerrando todo esse contexto, para a gente começar o próximo na quarta-feira que vem, que vai ser a cura do leproso. Aleluia, Jesus. Aprendemos também que nós temos que ser o sal da terra, a luz desse mundo, que nós possamos buscar todo dia o Senhor Jesus, para que realmente onde nós possamos chegar, que as pessoas possam ver Jesus nas nossas vidas, no nosso comportamento, na nossa fala, na nossa alegria, porque ninguém sustenta ninguém triste, né? A pior coisa que tem é ficar perto de pessoas bugadinhas. Então, que a gente possa mostrar a nossa alegria de Deus, para que as pessoas sintam a alegria de querer estar próximo da gente. Que nós possamos também ser a boa árvore, né? Que a boa árvore dá os bons frutos. Tá mais fácil. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. A todos os irmãos também que estão aí nos acompanhando pela live, que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. Eu quero louvar a Deus, né, por essa oportunidade, essa noite de hoje, que eu tenho certeza que Deus ele tem falado com cada um dos irmãos que tem participado, que tem ouvido essa palavra, né, da parte de Deus para os nossos corações, que tem acompanhado essa série de Mateus, né, do que também foi falado hoje sobre o sermão, sempre exortando aí, chamando a atenção a observar a palavra, né? Eu tenho um versículo em Lucas 16 e versículo 17. Lucas capítulo 16 e versículo 17, que diz assim: é mais fácil passar os céus e a terra do que cair um tio da lei do Senhor, né, da lei de Deus. É mais fácil passar os céus e a terra do que deixar de se cumprir um acento da palavra de Deus. Isso está em Mateus 24 e versículo 35 também, como concordância, né? Versículo de concordância. Amém? Então vamos louvar aqui o louvor.
Aleluia. Aleluia.
Aleluia, glória a Deus. Olha isso aqui, pior que né? Assim, de repente. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Cristinelli, pega o... Aleluia, glória a Deus. Voltou um pouco, hein? Voltou 20% a voz. Glória a Deus. Eu ando assim em processo de resfriamento, né? Estou gripando, mas já estou medicando para cortar isso aí. Estou com uma tosse também que já tem se estendido por alguns dias, né? Mas Deus está cuidando de tudo, amém? Vamos ofertar na casa do Senhor. Depois eu estarei orando pelo término desse culto de ensinamento, amém? Glória a Deus. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, na Tua presença, Senhor, nós estamos. Pai querido, nós Te louvamos e bendizemos o Teu santo nome. Pai amado, eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor visitou, meu Pai, a cada coração, a cada vida, a cada alma, Senhor, tanto os que estão presentes, quanto os que estão presentes de maneira online, através da live, pelo Facebook. Então, Senhor, que o Senhor possa visitar a cada vida, a cada alma, a cada casa, a cada lar, Senhor. Ó Deus querido, nós estamos ofertando na Tua casa agora. Pai querido, talvez não venhamos apresentar ofertas em moeda, em espécie, mas que nós possamos ofertar a maior oferta de todas, que são as nossas vidas em Tuas mãos, as nossas vidas para Ti, que nós possamos a cada dia nos doarmos, Senhor, para Ti, ó Deus querido, ó Pai amado, porque esta é sim a maior oferta de todas, nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, para Ti, para o Teu trabalho, para o Teu serviço, Senhor. Então que o Senhor possa receber as nossas ofertas nessa noite, tanto os valores em espécie, para a manutenção do templo, da casa, da igreja, quanto também as nossas vidas, Senhor, em oferta de sacrifício vivo e racional para Ti, Senhor. Então, Deus, abençoa, Senhor, a cada vida, a cada irmão, a cada irmã que oferta na Tua casa. Visita, Senhor, a dispensa, visita, Senhor, ó Pai querido, o trabalho, Senhor, multiplica na vida dos Teus servos, Senhor, e dá condições para aqueles que não têm, Senhor, ó Pai querido, as portas que estavam fechadas, que elas possam ser abertas, meu Pai, e a Tua bênção alcançar a cada um desses irmãos, dessas irmãs, em nome do Senhor Jesus. E toda a nossa oferta, e todo o nosso dízimo, e todos os nossos votos, e todas as áreas das nossas vidas, que sejam abençoadas, e assim nós cremos, e os que creem digam amém. Amém? Só já vou ministrar a bênção apostólica. Eu quero louvar a Deus pela vida da pastora Simone, que tem trazido esses ensinamentos aqui. Amém? Louvar a vida dos irmãos, tanto os presentes quanto os da live, tá? E que Deus possa abençoar a cada um em nome de Jesus. Estenda as suas mãos assim e receba que o grande amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam não só hoje, mas para todos sempre, sobre cada um de nós e todos os que creem. Digam amém.